Amém, queridos. Gostaria de convidar lá em 1 Reis, vamos lá? 1 Reis 17, uma história bem conhecida. 1 Reis 17, versículo 8. Todos acharam, amém? A gente vai ler do 8 até o 16. Sua Bíblia está sem bateria? Puxa vida. Amém? 1 Reis 17, verso 8 diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. E indo ele a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua panela, da tua mão, perdão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. 16. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Deus, eis aqui tua palavra, Senhor. Nós entendemos que ela é muito profunda e que nós só podemos a compreender se for através da revelação do teu Espírito Santo. Espírito Santo, revela a tua palavra para nós, que nós possamos sair daqui tocados e mudados por ti, em nome de Jesus. Amém. Quem já tinha ouvido esse verso? Levanta a mão. Quem já tinha ouvido? Quem conhece essa história? É uma história muito conhecida, a história da viúva de Sarepta. Mas antes da gente falar da viúva, eu quero falar para vocês a respeito aqui do profeta. Quem é o profeta? Elias. Cara, Elias é simplesmente o top dos profetas. Elias é simplesmente o camarada mais... era a voz de Deus na época, era o representante máximo de Deus na época. E para vocês terem uma ideia, hoje, Elias, lá em Israel, é mais honrado do que Jesus. Em Israel, hoje, Elias, ele é mais honrado do que Jesus. Elias foi o primeiro de uma grande geração de profetas, e de profetas que fizeram grandes coisas, tá? Para vocês terem uma ideia, Elias é o único, ele e Moisés foram os que apareceram na transfiguração. Quando Jesus estava lá, foram os dois que apareceram para ele. Então Elias era simplesmente um camarada mais top que tinha na época. Agora, no contexto, o que está acontecendo aqui envolto dessa situação? Quem sabe? O que estava acontecendo aqui, pode me contar? Oi? Uma seca. Por que dessa seca? Não vale a Cíntia, vamos ver se os jovens vão saber. Pode chutar, fica à vontade. Sim, de certa forma sim. Mas qual foi o pecado de Israel aí na época? Muito bem, Deus, é só esse o pecado de Israel no Novo Testamento, no Velho Testamento, né? Era justamente isso que estava acontecendo. Existia um rei nessa época chamado Onri. Rei Onri, O-N-R-I, Onri, tá? Esse rei, a Bíblia fala em 1 Reis 16, 25, que ele foi o pior rei que antecederam. De todos os reis antes dele, ele foi o pior. Só que Onri morreu e o seu filho assumiu o trono. O filho de Onri era Acabe. Acabe vocês já ouviram, né? E a Bíblia fala que Acabe conseguiu ser pior que o seu pai.
Então percebam como é que estava o reinado de Israel. O reinado de Israel estava uma porcaria, desculpem da palavra. Estava uma droga. Reis maus, pessoas maus, nesse tempo profetas vendidos. E Acabe era um daqueles caras banana, sabe aqueles caras banana? Que quem manda nele é a mulher? Existe muito disso, né? Não vamos citar nomes não, que é meio chato. Mas o cara era um banana, o cara era um zero à esquerda. E o cara casou com uma mulher, uma sacerdotisa de Baal. Oi? Isso, tipo isso mesmo. Sei da vida de vocês também, viu? E Acabe, ele casou com Jezabel. Jezabel era uma das sacerdotisas de Baal. Era uma das mulheres que adoravam a Baal. E aí Acabe casando com ela virando rainha e recebendo ordens de Jezabel, qual que foi o fim disso? Israel começou a adorar Baal. O culto a Deus foi trocado pelo culto a Baal. O povo de Deus já não cultuava mais a Deus, o povo de Deus cultuava a Baal. Segundo os estudiosos, Baal era o deus da chuva e do orvalho. Elias fez um ataque direto a Baal. Elias chegou para Acabe e falou assim, a partir de hoje não chove mais. O Deus de vocês não é o Deus da chuva? Vocês não acham que é Ele que manda chuva para vocês? Então a partir de hoje, enquanto eu não voltar aqui e falar para você que vai chover, a partir de hoje não chove mais, não cai mais uma gota de orvalho sobre a terra. Então Elias ataca diretamente a Baal, e a partir daquele momento, Israel entra numa grande seca. Por consequência, fome. Aí o que acontece com Elias? Deus chega para Elias e fala assim, Elias, foge para um ribeiro, foge para um lugar que eu vou te levar, ali você vai beber água do rio e você vai ser alimentado por corvos. Não bastando o grande homem de Deus, o grande profeta de Deus, que estava fazendo a vontade de Deus, não bastando ele estar ali naquele ribeiro, bebendo água do rio e sendo alimentado por corvos, um belo dia o ribeiro secou também. Aí Deus chega para ele e falou, agora você vai lá para Sarepta, que é de Sidom, e uma viúva vai te alimentar. Gente, presta atenção, corvos são animais imundos, são animais sujos. E o grande homem de Deus, o homem que era a maior representação de Deus na terra, passou a ser alimentado por corvos. Como se não bastasse, ele passou a ser alimentado, depender de uma viúva. Qual que é a representação de viúva na Bíblia? De uma mulher pobre, de uma mulher que precisa de ajuda, de uma mulher que precisa ser cuidada. Agora pega esse caso aí e passa isso para um pastor de hoje. Passa para uns crentes aí de hoje. Fala, tem um irmão ali que ele está sendo alimentado por corvos e está sendo cuidado por viúva. O que o irmão vai responder? Está em pecado. O irmão tem que rever a vida dele porque o irmão está em pecado. Não é possível. Se essa pessoa fosse de Deus, a nossa teologia nos ensina isso. Se essa pessoa fosse de Deus, se esse homem fosse compromissado com Deus, se esse homem fizesse as coisas tudo certinho, ele ia estar comendo do melhor dessa terra. Deus ia estar derramando bênção sobre ele. Deus ia estar cuidando dele com carinho. Mas e aí, será que Elias estava em pecado? E o pior é que o nosso ensino religioso, o que nós aprendemos da religião, nós mesmos nos cobramos. E fala, peraí, não é possível, eu estou em pecado. Eu fiz alguma coisa errada para Deus, eu taquei pedra na cruz. Não é possível. O que aconteceu? O que eu fiz? Peraí, aí você senta e fala, não, mas Senhor, me perdoa por aquilo, me perdoa por aquele outro, me perdoa por aquele, porque eu fiz alguma coisa errada, está dando tudo errado na minha vida, eu estou no deserto, eu estou sendo alimentado por corvos, estou sendo alimentado por viúva. Deus, eu estou sendo envergonhado. Deus, eu te sirvo, eu faço as coisas certas, por que está dando tudo errado na minha vida? Por que o Senhor está me fazendo depender de viúvas? Como a nossa religião nos destrói, né? Como a gente aprende errado de Deus, né? Queridos, Deus faz do jeito dele. Deus trabalha do jeito dele, não é do seu.
Deus não precisa te fazer andar pelos caminhos que você quer andar. Deus te faz andar pelos caminhos que Ele quer que você ande. E às vezes quando você analisa esses caminhos, você acha que Deus está bravo com você, que Deus está triste com você, que você fez alguma coisa errada para Deus, porque não era ali que você queria estar. Eu tenho certeza que não era ali que Elias queria estar. Só que Elias estava fazendo a vontade de Deus. E ele estava exatamente no lugar que Deus queria que ele estivesse. Essa é a preocupação. Essa é a grande preocupação. Eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja? Ou não? Pergunte isso para você. Você está no lugar, exatamente no lugar que Deus quer que você esteja hoje? A sua situação, o seu contexto, o que está acontecendo na tua vida, é isso que Deus quer para você? Se for, queridos, não importa se você está no ribeiro sendo alimentado por corvos, não importa se você está na casa de Acabe, não importa onde você estiver, Deus vai te honrar ali, naquele lugar, amém? Estamos entendendo a situação até aqui? Vocês estão entendendo o contexto histórico do que está acontecendo para Elias estar sendo alimentado por essa viúva? Agora vamos olhar essa mesma história do ponto de vista da viúva. Já é uma pessoa sofrida por natureza, uma pessoa à margem da sociedade. Então, além dela ter nascido mulher, ela ficou viúva. E além dela estar viúva, ela ainda está passando fome, ainda está faltando comida na casa dela. E ela levanta e ela fala assim: Senhor, o Senhor sabe que eu estou precisando que chova, né? Ó, o céu está fechado, eu estou sem comida, estou sem condições, e eu preciso muito que chova. Mas Deus, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz, porque eu creio que o Senhor um dia vai mudar minha história. E ela levantou e ela foi fazendo as mesmas coisas que ela fazia todo dia. Só que em um momento passou um homem de Deus na vida dela. Em um momento daquele dia, ela cruzou com Elias. E Elias faz uma pergunta para ela: vem cá, como é que está o seu azeite? Como está o seu azeite? Ó, eu estou precisando de comida. Vai lá e faz um bolo para mim. Ó, Senhor, mas eu estou sem azeite. Eu não consigo fazer comida para o Senhor, eu não consigo nem fazer para mim. Senhor, é a última refeição que eu vou fazer. Elias, você não está entendendo. Eu tenho aqui um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou pegar esse azeite, vou pegar essa farinha, eu vou fazer um bolo para mim e um para o meu filho, e nós vamos comer e nós vamos morrer, porque eu não tenho mais comida. Como está o seu azeite? O que é azeite na Bíblia? Espírito Santo. Como está o nosso azeite? Porque sem azeite a gente morre. Sem Espírito Santo a gente morre. Como é que está o Espírito Santo na tua vida? Você já se fez essa pergunta? Até onde o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar na minha vida? Até onde eu conheço o Espírito Santo? Até onde eu sei quem é o Espírito Santo? Até onde eu estou buscando o Espírito Santo? Sabe por quê? Porque nós estamos lutando com as nossas próprias forças. E não é assim que funciona. Jesus falou que não era assim que funciona. O próprio Jesus disse, falou: vocês só vão começar a trabalhar o dia que vocês forem cheios do Espírito Santo. Jesus, quando ele ascendeu aos céus, quando ele foi para o céu, ele falou assim: vocês esperem em Jerusalém, porque vai descer o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, encher vocês, transformar a vida de vocês, aí vocês vão começar a trabalhar. Mas primeiro, vocês vão se encher do Espírito Santo, do meu Consolador. E onde é que está o Espírito Santo na minha vida? Você consegue ver o Espírito Santo na sua vida? Até onde o Espírito Santo está agindo na sua vida? Eu vou um pouquinho além. O Espírito Santo está agindo na sua vida? Vamos ver quem sabe aí. Quais eram as utilidades do azeite? Do azeite mesmo, não do Espírito Santo, do azeite. Quais eram as utilidades do azeite? Primeiro, aquilo que a própria viúva falou. Para alimento. E o segundo uso do azeite? Mas o azeite tinha uma função fundamental. Ele era usado vamos lembrar lá de Mateus 25, para lâmpada, para iluminação. O azeite era usado para iluminação. O azeite era usado para duas coisas: primeiro, para alimentação; segundo, para iluminação.
Agora vamos lembrar aquele assunto de que nós somos sal e somos luz. O sal é usado onde? Na alimentação. A luz é usada onde? Na iluminação. Queridos, sem o Espírito Santo nós nunca seremos sal, nós nunca seremos luz. Você sabe por que o mundo continua te influenciando? Porque você não tem Espírito Santo. Você sabe por que você ainda não consegue fazer diferença? Porque você não tem o Espírito Santo. Você sabe por que aonde você pisa, você não consegue mostrar a luz de Jesus? Porque você não tem o Espírito Santo. Sabe que tem hora que você está desanimado com Deus, está desanimado com tudo, e se deixa levar por esse desânimo? Porque desanimar, eu entendo que nós sempre passamos por altos e baixos, mas ser levado por esse desânimo, ser levado por influências do mundo, ser levado por situações de tentação, você sabe por quê? Porque nós não temos o Espírito Santo. Vocês concordam que metade dos nossos problemas espirituais seriam sanados se nós tivéssemos o Espírito Santo? Agora a pergunta que Deus faz essa noite é: como está o seu azeite? Como está o seu azeite? Nós não vamos conseguir muito tempo sem o Espírito Santo. E a gente gosta de confiar na gente, né? É ou não é? Sim ou não? Ou só eu que confio em mim? Só eu que confio em mim? Só eu que sou super-homem? Cara, nós somos jovens, a gente se encontra em situações que a gente fala: não, pode deixar que isso aí eu consigo. Não, esse problema aí, ó, esse pecado aí, ó, imagina que eu vou cair nisso aí, imagina que eu vou pecar fazendo isso aí, e aí a gente vai, enfrenta e peca. Sabe por quê? Porque o pecado não foi feito para enfrentar. O pecado foi feito para fugir. Quem se enfrenta é Satanás. Do pecado e da tentação se foge. Sabe por que a gente não consegue entender essas coisas? Porque nós não temos o Espírito Santo. Nós não estamos buscando o Espírito Santo. A gente vem na igreja, a gente vem no culto de jovens, a gente vem domingo à noite, a gente vai nas reuniões, todas as reuniões que existem, só que nós não buscamos o Espírito Santo, a gente continua confiando no nosso próprio braço. Então, se eu for na igreja, eu vou estar bem com Deus. Se eu for no culto à noite, eu vou estar bem com Deus. Se eu for no culto de jovens, eu vou estar bem com Deus. Até eu vou até abrir a minha vida para vocês, até eu, às vezes, me encontro nessa situação e falo: não, mas se eu preparar a palavra para o culto de jovens, eu vou estar bem com Deus. Se eu fizer isso, eu vou estar bem com Deus, porque eu tenho que ler a Bíblia, porque eu tenho que buscar, então eu vou estar bem com Deus. Não é assim. Eu vou estar bem com Deus se eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Sobretudo, fortalecei-vos no Senhor, e no quê? Na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor, na força do poder do Senhor. Não é se fortalecer na sua força ou no que você faz. Não é se fortalecer indo no culto de domingo à noite, apenas. Não é se fortalecer apenas vindo no culto de jovens, ou ouvindo um louvor de vez em quando, ou de vez em quando entrando lá no YouTube, assistindo uma pregação do Lucinho Barreto. Tudo isso é muito importante. Tudo isso é fundamental para o nosso crescimento, mas com um foco: a minha força não está em mim, minha força está no Espírito Santo. Queridos, a minha maior preocupação é que nós não estamos buscando o Espírito Santo. E a nossa vida vai continuar nessa. Até o dia que Satanás ofereceu uma proposta irrecusável para nós, e por nós estarmos sem o Espírito Santo, a gente aceita. E como eu sempre falo, Satanás precisa de uma oportunidade. Satanás precisa de uma oportunidade para ele acabar com a tua vida. Satanás precisa de uma brecha sua. Satanás precisa de uma noite de sexo para te jogar uma AIDS e acabar com a tua vida. E quantos são os relatos de pessoas que estavam com Deus, de pessoas que caminhavam com Deus, só que em uma noite de deslize, que ela se ausentou da presença do Espírito Santo, e a vida dela foi destruída. Eu vou te falar uma coisa, querido. Deus, Ele é o médico dos médicos. Eu creio que Ele pode curar quem Ele quiser. Só que existe uma coisa chamada consequência do pecado. E a consequência do pecado é a morte. O pastor Luiz sempre fala: a prostituta começou com amor,
O alcoólatra, ele começou com uma rodinha de amigos tomando um copinho de cerveja. O viciado em drogas começou numa rodinha de amigos fumando maconha. Ninguém começa fumando crack, são muito poucos. O adúltero, ele começou conversando com uma mulher que ele não deveria estar conversando. Sabe por que a gente cai? Porque a gente não tem o Espírito Santo. Porque a gente confia na nossa força, ou naquilo que nós fazemos. Queria que você fosse lá comigo, lá em Mateus 25, do 1 ao 13. Isso aqui todo mundo conhece, tenho certeza. Então, o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. São 10 virgens. Não são 5 virgens e 5 prostitutas. Não são 5 virgens e 5 mulheres bem casadas, bem vividas. São 10 virgens. O que isso representa? Pureza. Se a gente fosse falar grosso modo aqui, por essa conta, 50% da igreja não vai para o céu. 50% do povo que se diz puro não vai para o céu. Não é porque eles são corrompidos. Não é porque eles não são mais virgens. Porque eles não têm azeite. Porque eles não têm o Espírito Santo. Sabe, tem muita gente que faz tudo certinho. Tem muita gente que faz tudo o que é possível. Tem muita gente que quando a gente fala, agora na sexta-feira a gente vai jejuar, ele vai e jejua. Tem muita gente que a gente fala assim, hoje para o culto de jovens, tem como você ler o livro de Jonas? Ele vai ler. Ele chega no horário no culto de jovens, ele chega no horário no culto de domingo à noite. No culto de domingo à noite ele não pega o celular, no culto de domingo à noite ele não manda mensagem, o celular dele não tem música do mundo. Eu vou falar uma coisa para vocês, pode ser que ele está indo para o inferno. Mateus 25 está falando isso para a gente, porque ele não tem o Espírito Santo. Querido, não se engane, em nome de Jesus não se engane, você não vai para o céu com a sua força. Você não vai para o céu com as coisas que você pode fazer. Você vai para o céu quando você estiver cheio do Espírito Santo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas nós ainda estamos confiando em nós. A gente ainda confia naquilo que a gente pode fazer. Porque se eu fizer jejum uma vez por mês, eu vou para o céu. Mentira. Porque se eu ler a Bíblia um capítulo toda noite e orar, eu vou para o céu. Mentira. Você vai para o céu se você for cheio do Espírito Santo. A pergunta para vocês levarem para a casa de vocês e remoerem, está lá em Jeremias 29:13. Jeremias 29:13 diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Querido, para você que não é batizado no Espírito Santo, eu te desafio a buscar esse batismo. Busque o batismo do Espírito Santo. Busque falar em línguas. Busque se encher. A tua vida vai mudar. O dia que o Espírito Santo encheu a minha vida e que eu o recebi, a minha vida mudou. E a minha vida continua em constante transformação. Não é porque eu sou líder de jovens, não é porque eu oro toda noite, não é porque eu faço jejum uma vez por mês, é porque o Espírito Santo está trabalhando na minha vida.
E vocês conhecem a minha vida, é um trabalho doloroso, é um trabalho difícil, mas a minha vida está mudando. Se você quiser, o Espírito Santo está procurando gente para ele poder trabalhar. O Espírito Santo está procurando vidas para mudar. O Espírito Santo está buscando pessoas para levar para o céu. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca o Senhor de todo o seu coração. Continua vindo no domingo à noite. Continua vindo no culto de jovens. Continua lendo a Bíblia à noite. Continua orando. Continua procurando fazer as coisas certas. E além disso, busca o Espírito Santo. Senhor, eu quero te receber. Senhor, eu quero ser cheio de ti. Senhor, eu quero ser batizado em línguas. E não perca momentos. O Senhor vai te dar oportunidade. Não perca oportunidades de buscar o Espírito Santo. Não perca oportunidades de ser batizado com o Espírito Santo de Deus. E para você que já é batizado, cuidado, que a gente corre o risco de confiar na nossa força. A gente corre o risco de falar, não, mas agora... E como eu conheço pessoas que vêm conversar comigo e falam, Guilherme, eu sei do que você está falando. Guilherme, eu já fui batizado em línguas. Guilherme, eu já fui obreiro. Eu sei de tudo e sei mais do que você. Só que hoje eu estou aqui, ó. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Vamos ficar de pé. Querido, não perca esse tempo não. Não perca as oportunidades de ser cheio do Espírito Santo. Eu entendo que ser cheio do Espírito Santo, regra geral, tá, gente? Não dá pra gente colocar Deus em equações matemáticas e falar, ó, Deus trabalha por essa forma, tá? Só que, regras gerais, a nossa vida é como esse copo. Nossa vida é como esse copo. Conforme eu vou colocando água aqui, mais ele vai enchendo, mais ele vai enchendo, mais ele vai enchendo. Se eu tomar essa água, ele diminui. Eu vou ter que encher mais, encher mais, encher mais, encher mais, até o momento que essa água vai transbordar. Aí eu vou ser cheio do Espírito Santo. Aí eu vou falar em línguas. Aí eu vou ser revestido de poder. Eu não sei como é que está o seu copo essa noite. Eu não sei como é que está o seu azeite essa noite. Eu não sei como é que está a sua vasilha. Talvez a sua vasilha hoje esteja seca. Talvez a sua vasilha já até criou teia de aranha. Não sei como é que está a sua vasilha. Ou talvez a sua vasilha já está cheia. Falta só aquela gota que vai transbordar o copo. Querido, não desista de buscar o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. E fala, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso ser cheio de Ti, porque só assim a minha vida vai mudar, só assim eu vou ser transformado, só assim eu vou brilhar a Tua luz, só assim eu vou salgar onde eu estiver, só assim eu vou ser salvo. Busca o Espírito Santo de Deus. Queridos, o Espírito Santo de Deus está aqui. Enche um pouquinho mais o seu copo, e se Ele quiser te transbordar essa noite, Ele vai transbordar essa noite. Quer seja no culto de jovens, quer seja lá no teu quarto, de joelhos. E a tua vida vai mudar. O Senhor vai mudar a tua vida. Você vai parar de ficar nesse estado que você está. Você vai começar a ganhar vidas para Cristo. Você vai começar a enfrentar o inferno. Só que para isso você precisa ser revestido do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, obrigado pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, obrigado pelo Teu toque. Espírito Santo de Deus, obrigado pela Tua palavra. Oh, Senhor, Tu conheces os nossos corações, ó Deus, Tu conheces as nossas botijas, o Senhor conhece as nossas vasilhas, o Senhor sabe como é que está a Tua presença em nós. Deus, por fora nós podemos estar bonitos, por fora nós podemos estar firmes, mas só o Senhor olha lá dentro e vê como nós estamos. Deus, em nome de Jesus, enche as nossas botijas, Deus, em nome de Jesus, não deixa o Teu Espírito Santo sair de nós. Espírito Santo de Deus, trabalha nas nossas vidas, porque nós
nós queremos viver para Ti, nós não queremos apenas estar aqui, nós não queremos apenas vir na Tua casa, nós queremos ser a Tua casa, nós queremos ser transformados pela Tua verdade, Senhor, nós queremos impactar o mundo com as ações Tuas, nós queremos parar de confiar na nossa força, nós queremos confiar na Tua força em nós. Chore. O Espírito Santo de Deus enche a vida dos jovens. Espírito Santo de Deus, nos fortaleça no Senhor, na força do poder do Senhor, não na nossa. Transforma as nossas vidas. E Espírito Santo, nós vamos ter uma vida para Ti. Nós seremos militantes da Tua causa. Nós batalharemos por Ti, pelo reino de Deus. E a nossa vida vai mudar, a nossa carnalidade vai mudar, a nossa vida de pecados vai mudar, Senhor. Nós vamos ganhar vidas para Ti, a igreja vai ser relevante. Encha-nos do Teu poder, em nome de Jesus.